Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos os Pensadores Espíritas pelo canal Amigos de Nosso Lar. Este programa traz sempre dois pensadores, sejam eles brasileiros ou internacionais, que estudaram a doutrina espírita e também a sua aplicação na nossa vida, para que, através do Espiritismo, possamos realizar a nossa transformação moral e da humanidade. E iniciamos o programa rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que estejamos aqui até o final, envolvidos em vibrações de paz e de amor. E temos aqui no programa visto um desfile desses pensadores, sejam eles contemporâneos a Allan Kardec, ou que se destacaram na primeira metade do século XX, e também na sua segunda metade, e agora aqui no século XXI, porque estamos exatamente no ano de 2023. Hoje, vamos destacar dois pensadores espíritas brasileiros, contemporâneos, que viveram na mesma época, ambos já de retorno à pátria espiritual. Vamos colocar, então, a apresentação no ar, para que você que está aí nos acompanhando já possa, então, saber de quem vamos falar no programa hoje. Aí estão os nossos dois pensadores espíritas, Sueli Caldas Schubert e Richard Simonetti. Os dois já compareceram ao nosso programa, porque ambos deixaram uma obra muito importante, publicaram livros que todos nós precisamos conhecer e precisamos estudar. Hoje nós vamos conhecer mais algumas coisas sobre a vida, a obra desses nossos dois queridos espíritas e, de cada um, vamos destacar uma obra. E nós vamos começar hoje com a nossa querida Sueli Caldas Schubert, que viveu de 9 de dezembro de 1938 a 12 de maio de 2021. Querida companheira, que tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, conversar com ela, trocar ideias e também de assisti-la em palestras e seminários. Querida Sueli, que era uma pessoa muito simples, humilde, como ela mesma se definia, ela era apenas do lar e uma estudiosa através do Espiritismo. Mas, na verdade, foi muito mais do que isso. Vamos conhecer, então, um pouco da sua vida. Sueli Caldas Schubert era natural da cidade de Carangola, em Minas Gerais, e ela desenvolveu boa parte da sua vida em outra cidade mineira, Juiz de Fora. Então, nós estamos falando aqui de uma mineira típica. Sueli Caldas Schubert foi médium, pesquisadora e escritora. Ela viajou basicamente este Brasil todo, realizando palestras e seminários. Foi muito dedicada às questões da mediunidade, da obsessão e desobsessão. Amiguíssima de Divaldo Pereira Franco, tanto que em Juiz de Fora ela fez parte da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Também atuou muito na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora e colaborou com seus textos, seus artigos, pela Imprensa Espírita afora, inclusive na centenária revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, pela qual, aliás, ela lançou alguns dos seus livros. Nós tivemos a oportunidade de estar com a Sueli Caldas Schubert aqui na cidade do Rio de Janeiro, e com ela nós, inclusive, a trouxemos
para seminários, para lançamento de livro. Também pudemos encontrá-la em outras ocasiões, em outras cidades, como, por exemplo, estamos aqui trazendo a recordação, lá em São José dos Campos, São Paulo, onde, aliás, ela fez um seminário maravilhoso, já estando mais para o final da sua existência física. Então, aí está a nossa querida Sueli Caldas Schubert. Vamos conhecer, então, a obra literária da Sueli. Temos aí os livros Testemunhos de Chico Xavier, Obsessão e Desobsessão, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Chico Xavier e Emmanuel, Transtornos Mentais, O Poder da Mente, Entrevistando Allan Kardec, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, Mediunidade e Obsessão em Crianças, Nas Fronteiras da Nova Era e Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós listamos as principais obras da nossa querida Sueli Caldas Schubert. E dá para se ver aqui que realmente ela foi uma grande estudiosa. Ela procurou, de fato, se aprofundar no conhecimento e na aplicação do Espiritismo. De todas essas obras, para hoje, aqui na edição de Os Pensadores Espíritas, nós vamos destacar o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, uma obra portentosa, muito importante. Todo espírita deve conhecer essa obra e, principalmente, os dirigentes de centros espíritas. É uma obra de fôlego, em que ela se debruçou na literatura espírita, no seu conhecimento e na sua experiência, para falar da realidade espiritual que envolve o centro espírita. Vamos, então, a partir de agora, conhecer essa obra de Sueli Caldas Schubert. Nesse livro, ela demonstra que o centro espírita não é apenas uma construção física, não é simplesmente o prédio com as suas dependências, mas é, sobretudo, e agora está entre aspas, porque na verdade é transcrição de palavras do espírito Bezerra de Menezes, é uma edificação espiritual cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Fechando aspas. Nessa obra, ela aborda a direção espiritual, os recursos magnéticos de defesa do ambiente, as reuniões pública e mediúnica, a doutrinação, o desdobramento em serviço mediúnico, a importância do centro espírita na sua condição de casa de prece, lar, hospital, oficina e escola. Você já tinha parado para pensar nessa dimensão do centro espírita? Você que está lendo aí o slide, já parou para refletir sobre estas palavras do Espírito Bezerra de Menezes, que ela transcreve aqui na apresentação da obra? Vamos repetir, está aqui entre aspas. O centro espírita é uma edificação espiritual cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Portanto, o centro espírita é muito mais do que uma instituição para tratamento espiritual, ou para palestra pública, ou para uma reunião mediúnica. Como estamos vendo, o centro espírita é, ao mesmo tempo, casa de prece, lar, hospital, oficina e também escola. Para estudar tudo isso, Sueli Caldas Schubert nos apresenta
23 capítulos com os seguintes temas. Acompanhe aí na tela: alicerces espirituais, a direção espiritual, recursos magnéticos de defesa, a reunião pública, no trabalho de passes, a reunião mediúnica, a equipe espiritual, o psicoscópio, a equipe mediúnica, enfermagem espiritual libertadora, o dirigente, psicofonia consciente, a doutrinação, recursos espirituais, psicofonia inconsciente, possessão, desdobramento em serviço mediúnico, animismo, mandato mediúnico, correspondências do além, reuniões mediúnicas para os espíritos suicidas, estratégias dos planos inferiores e os benfeitores espirituais. É uma gama de assuntos da máxima importância e que Sueli Caldas Schubert desdobra a partir das obras da codificação espírita assinadas por Allan Kardec e também o relato dos espíritos, através de médiuns como Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, Zilda Gama e também utilizando outros estudiosos do espiritismo. Muito bem, eis é o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, é o conteúdo dessa obra. Nos 2 próximos slides, vamos trazer, então, textos que extraímos dessa obra para podermos aqui refletir sobre o seu conteúdo. Obviamente que esses textos que nós vamos aqui reproduzir não falam da obra toda, de todo o seu conteúdo, porque é um livro para ser lido, marcado, refletido e estudado. Vamos, então, ao primeiro slide, passando a palavra a Sueli Caldas Schubert. Templo, lar, hospital, oficina, escola. O Centro Espírita reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente sob as luzes do Consolador prometido por Jesus. A realidade da importância do Centro Espírita aos poucos se evidencia, conferindo aos que o dirigem e sustentam a noção mais precisa da responsabilidade assumida. Então, Sueli Caldas Schubert está nos afirmando que o Centro Espírita é, ao mesmo tempo, templo, lar, hospital, oficina e escola. Nas suas dependências, nos seus serviços, nos seus atendimentos, enfim, o Centro Espírita reúne tudo isso. Deve reunir tudo isso, sendo esse ponto de encontro das almas, ou seja, nós, os espíritos reencarnados, que procuramos por respostas aos acontecimentos da vida e que precisam despertar para a sua realidade espiritual e assim conseguindo, com o espiritismo, renovar-se. Sempre tendo como diretriz da vida o Evangelho de Jesus, os seus ensinos morais, que o Espiritismo revive, resgata na sua pureza e verdadeiro sentido. Lembrando que o Espiritismo é também uma doutrina cristã, mas que o Centro Espírita
não deve ser apenas e tão somente um templo ou uma igreja, porque o Espiritismo é muito mais do que a sua faceta religiosa. É também ciência e é também filosofia. Por isso, vamos destacar a fala final aqui da Sueli Caldas Schubert sobre os dirigentes espíritas conseguirem assumir a responsabilidade que têm em mãos por causa da importância do centro espírita, que não lhes pertence. O centro espírita é uma entidade civil, jurídica, com estatuto aprovado e registrado e com eleição periódica dos seus membros diretivos. O planejamento de um centro espírita, na verdade, ele tem início no mundo espiritual. Por isso, todo dirigente espírita tem que entender que o centro espírita é templo, mas também é lar, também é hospital, ao mesmo tempo que oficina e escola de todos nós que aqui estamos na Terra, procurando então nos esclarecer e nos aperfeiçoar. Vamos agora ao outro slide, destacando mais uma fala de Sueli Caldas Schubert, no seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Ela nos diz: queremos, acima de tudo, evidenciar a importância do centro espírita enquanto local de labor doutrinário e oásis de refazimento moral e espiritual. Um centro espírita bem orientado, que segue no rumo da luz, proporciona aos seus trabalhadores e frequentadores um verdadeiro recanto de paz e renovação íntima. A sua ambiência espiritual é percebida por todos, que ali encontram a harmonia vibratória que induz a calma e a paz. Então, a Sueli Caldas Schubert nos informa que, no estudo todo que ela promove nessa obra, ela teve um grande objetivo: evidenciar a importância do centro espírita enquanto local de labor, ou seja, de trabalho doutrinário, porque é no centro espírita onde podemos melhor conhecer o espiritismo e também praticá-lo nos seus diversos serviços de atendimento às pessoas em geral. Mas o centro espírita também é o que ela chama de oásis de refazimento moral e espiritual. É quando você adentra ao centro espírita e percebe aquela atmosfera de fraternidade, de solidariedade, de paz. Porque isso é o espiritismo. E é isso que nós temos que levar também para a sociedade. Na sequência, ela tem uma frase curiosa, mas muito importante. Um centro espírita bem orientado, que segue no rumo da luz. O senhor Caldas Schubert está querendo dizer que existem centros espíritas que não são bem orientados? Sim, é exatamente isso. Porque, infelizmente, nós temos, por esse nosso Brasil, centros espíritas que nem sempre obedecem à codificação espírita, nem sempre atuam através dos princípios da doutrina espírita. Quantas e quantas vezes nós encontramos práticas que nada tem a ver com o espiritismo e mesmo informações, às vezes, antidoutrinárias, ou seja, que se chocam com os princípios do espiritismo. Quantos centros espíritas que têm dono,
O presidente do Centro Espírita manda e desmanda. Temos que tomar muito cuidado com isso. A base do Centro Espírita é a obra da codificação espírita. Ou seja, a base do Centro Espírita é Allan Kardec. As obras assinadas pelo codificador, a partir do Livro dos Espíritos. E essas obras têm que estar em estudo o tempo todo. E, claro, sempre nos aproximando da melhor prática, conforme temos orientação nas obras assinadas por Allan Kardec. E aí o Centro Espírita vai proporcionar aos seus trabalhadores e frequentadores, realmente, um recanto de paz e de renovação íntima, quando todos vão perceber a ambiência espiritual, porque assim os bons espíritos estarão nesse centro espírita. Farão desse centro espírita uma base de trabalhos espirituais a benefício do próximo. Tudo isso nós aprendemos com Sueli Caldas Schubert, no seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, ou simplesmente da FEB Editora. Você precisa ler essa obra. Mesmo que você não seja um dirigente do Centro Espírita, que você não seja diretor do Centro Espírita, não importa. Todo espírita precisa estudar este livro da Sueli Caldas Schubert, a quem nós agradecemos muito pela pesquisa realizada e também pela autoria dessa obra, que é da maior importância e que deixamos aqui como recomendação de leitura e estudo para você que está aí nos acompanhando. Se porventura você já fez a leitura dessa obra, mas o tempo já passou, vá lá na estante, pegue o livro novamente e faça a sua releitura. Tenho certeza que você vai obter novos aprendizados. Então, na primeira parte aqui do programa, trouxemos a pensadora espírita Sueli Caldas Schubert, a nossa boa mineira, que lá de Juiz de Fora realizou um trabalho imenso de divulgação e prática do Espiritismo, destacando no programa de hoje o seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Mas agora está na hora de conhecermos o segundo pensador espírita. Vamos trazer, então, nosso querido companheiro, amigo, Richard Simonetti, que viveu de 10 de outubro de 1935 a 3 de outubro de 2018. Chamamos o Richard Simonetti de amigo, porque mantivemos muito contato com ele. Nós o trouxemos para o Rio de Janeiro mais de uma vez. Tivemos uma convivência muito grande. E, inclusive, em jornada de palestras pelo interior do estado de São Paulo, tivemos a honra de falar para ele. É isso mesmo. Tivemos a honra de fazer uma palestra no Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru, lá no estado de São Paulo, e sentado na plateia, ali estava o nosso querido Richard Simonetti. Então, nós temos recordações muito boas com ele, acompanhamos sua obra literária, que vamos aqui destacar hoje no programa. Mas calma, vamos então agora conhecer um pouco melhor o nosso Richard Simonetti, que nasceu e viveu em Bauru, lá no interior do estado de São Paulo. E ele fez carreira como funcionário público do Banco do Brasil. Aliás, tem uma curiosidade a esse respeito. Numa das vezes que ele esteve aqui no Rio de Janeiro conosco, ele fez questão
de que nós abríssemos um espaço para que ele pudesse visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica bem no centro da cidade do Rio de Janeiro, porque ele já conhecia o Centro Cultural Banco do Brasil, lá de São Paulo, capital, e queria conhecer aqui do Rio de Janeiro. Ele tinha muito amor por essa instituição, na qual ele fez toda a sua carreira profissional. E nós conseguimos fazer isso, e ele, de fato, ficou encantado com toda a estrutura do Centro Cultural Banco do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, que, aliás, vale a pena ser visitado. Richard Simonetti fez parte do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, que, inclusive, criou uma editora, a SEAC Editora. E o Amor e Caridade é uma instituição espírita muito grande, lá em Bauru, com várias unidades espalhadas ali por alguns bairros. O Richard Simonetti, além de escritor, de ter idealizado a editora, ele também idealizou os clubes do livro espírita e as feiras do livro espírita. E o nosso Simonetti, literalmente, percorreu este Brasil, realizando palestras, seminários e carregando os seus livros, além também de escrever para os jornais e as revistas espíritas. No final, o Richard Simonetti nos entregou mais de 60 livros, e eu me recordo aqui, certa vez, em que nós o convidamos para estar no Rio de Janeiro para uma jornada de palestra, nós estávamos também acompanhando com a Livraria Espírita a peça teatral Além da Vida, e tivemos o prazer imenso de ter o Richard Simonetti autografando no saguão do antigo teatro da Suan, no bairro de Bom Sucesso. Era um teatro para praticamente 1.000 pessoas, né, que puderam assistir à peça teatral Além da Vida e também conversar, bater um papo e receber o autógrafo do Richard Simonetti. Muito bem. Entre as suas mais de 60 obras, nós estamos aqui destacando no slide os livros A Voz do Monte, A Bênção da Gratidão, Para Viver a Grande Mensagem, Quem Tem Medo da Morte? Uma Razão para Viver, Atravessando a Rua, Quem Tem Medo dos Espíritos? Não Pise na Bola, A Saúde da Alma, Um Jeito de Ser Feliz e Mudança de Rumo. Os títulos dos livros do Richard Simonetti mostram muito bem o seu estilo literário, ou seja, um estilo claro, objetivo, coloquial, que era bem o nosso Richard Simonetti. Dessas obras que estão listadas, e de todas as outras que não entraram nesse slide, afinal, são mais de 60, escolhemos para trazer aqui no programa Os Pensadores Espíritas o seu livro Uma Razão para Viver. Uma obra que, quando foi lançada, foi um sucesso estrondoso, com várias edições. Tanto que na capa você pode ler aí que já tinha atingido mais de 100.000 exemplares. E, na verdade, foi bem além disso na sequência. Vamos conhecer agora o conteúdo dessa obra, Uma Razão para Viver. Em linguagem clara e objetiva, Richard Simonetti aborda importantes temas da atualidade, com exemplos e historietas que favorecem o entendimento do leitor, com sugestões oportunas para uma existência produtiva e feliz. E ele faz algumas perguntas. Existem males encomendados? Como manter a harmonia no lar? O que são doenças kármicas? Como vencer o vício? Por que não recordamos o que fomos no passado? É possível neutralizar influências espirituais negativas? Quais os caminhos para uma iniciação espiritual? E podemos colocar aí, etc. A partir desse temário,
ele desenvolve o conteúdo e os capítulos de Uma Razão para Viver. E destaquemos aqui o uso de exemplos e historietas. Isso era típico em Richard Simonetti, porque ele gostava de ilustrar a abordagem doutrinária com histórias para pensar ou exemplos práticos. Vamos então conhecer os 22 capítulos que compõem esta obra. Algo mais, hospital ou escola? A estrutura e o funcionamento? A bênção do esquecimento? Palpites? Pistoleiros do além? Desenvolvimento mediúnico? Variações de humor? Conflitos domésticos?